Olá, seja bem-vindo ao podcast de número 13 da Unimake Software. Meu nome é Marcelo e nosso tema de hoje é LGPD vai cobrar segurança de dados das empresas. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, foi aprovada em agosto de 2018 e tem sua vigência programada para agosto de 2020. Ela trará grandes mudanças na forma como as empresas coletam, armazenam e manipulam dados pessoais de clientes, funcionários e terceiros. Fique conosco nesse podcast que vamos lhe explicar como essa lei vai chacoalhar os ambientes corporativos de todas as empresas do Brasil, inclusive a sua. Mas afinal, que problema a LGPD tenta resolver? Antes de mais nada, temos que entender o que é um dado pessoal. A definição mais aceita define dado pessoal como qualquer informação que identifique diretamente ou torne identificável uma pessoa natural, um ser humano capaz de exercer direitos e cumprir obrigações. A Lei Geral de Proteção de Dados nasceu da preocupação das autoridades com os constantes casos de vazamentos e má utilização de dados pessoais, tanto no Brasil como em casos notórios nos Estados Unidos e na Europa. Fatos gravíssimos como esses vêm acontecendo com frequência e, na grande maioria das vezes, a coleta e a utilização e compartilhamento desses dados foram feitos ou sem o conhecimento ou sem o consentimento das pessoas. Outro problema é que muitas vezes, em situações de vazamentos desse tipo, as empresas que os detinham sequer avisaram o público e as autoridades sobre esses vazamentos, ou se o fizeram muito tempo depois do ocorrido. Diante desse contexto complicado, onde as pessoas são claramente a parte fraca na relação com as empresas, a LGPD vem regulamentar os procedimentos relativos à coleta, armazenamento, manipulação e compartilhamento dos dados pessoais. O que é a LGPD na prática? A Lei Geral de Proteção de Dados carrega muitas influências da GDPR, a Lei Europeia de Proteção de Dados, que foi publicada no início de 2018. A GDPR é uma das mais robustas leis nesse sentido e protege os países pertencentes à União Europeia. Voltando a falar da nossa lei, a LGPD brasileira, caso você queira lê-la, nós vamos deixar o link aqui na descrição desse podcast. Falando das mudanças que a LGPD vai promover no ambiente empresarial, existem 3 pilares nas empresas que vão ser diretamente afetados: jurídico, processos e tecnologia. Vamos analisá-los um a um. Jurídico. O departamento jurídico ou um profissional contratado para esse fim deverá elaborar a documentação que rege as relações da empresa com os clientes, colaboradores e terceiros, de modo que fique explicitamente claro nos contratos as autorizações para poder coletar, armazenar e manipular dados pessoais, bem como deem transparência sobre como eles serão armazenados e utilizados. Processos. Nem todas as empresas têm um departamento de processos, mas na prática, mesmo que não tenham um, as ações para cumprir a LGPD vão envolver todos os departamentos de forma geral. As mudanças nos processos envolverão a revisão das formas de coleta, armazenamento, compartilhamento e manipulação das informações, para que o acesso às mesmas seja restrito apenas aos funcionários que de fato necessitem trabalhar com elas. Envolverá ainda a criação de processos para que os clientes e eventualmente terceiros que tenham dados coletados pela empresa possam conhecer que tipos de dados deles a empresa tem e de poder revogar a autorização de armazenamento e uso se assim desejarem. Tecnologia. O departamento de TI foi um dos mais injustiçados à época da promulgação da LGPD. Muitos empresários e gestores, com uma visão então superficial da lei, atribuíram à TI a missão de implantar a LGPD exclusivamente. Mas, como visto, a conformidade com base na nova norma envolve toda a empresa, desde o topo até a base. Logo, a TI não está sozinha nesta. Esse departamento deverá providenciar os dispositivos tecnológicos necessários à proteção dos dados,
bem como monitorá-los para garantir o sigilo, a confiabilidade e a privacidade das informações pessoais dos clientes mantidos pela empresa. Guardião dos dados. Outro detalhe importante que a lei prevê, em seu artigo 41, é a criação do cargo de encarregado pelo tratamento de dados pessoais. No mercado, esse cargo tem o famoso nome de DPO, Data Protection Officer. Em linhas gerais, a empresa deverá estabelecer que um funcionário ou um consultor externo, seja pessoa física ou jurídica, exerça o papel de zelar pelo cumprimento da LGPD na organização. Esse encarregado terá como atribuições: aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da empresa a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção dos dados pessoais e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. A lei diz ainda que a autoridade nacional, uma agência chamada ANPD, criada na lei, poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa das necessidades de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou volume de operações de tratamento de dados. Particularmente, achamos que a lei vai flexibilizar o papel desse encarregado em micro e pequenas empresas, afinal seria um encargo quase proibitivo de ser mantido pela grande maioria delas. Não que esse fato abrisse brecha para que as pequenas empresas não cumpram a lei, mas criaria um mecanismo em que elas cumpram a lei sem uma oneração excessiva. Guarda das informações não se restringe ao digital. Aqui tem um detalhe muito importante sobre a nova lei. Ela regulamenta a guarda das informações de modo geral e não apenas as informações digitais. Então, quando um cliente preenche uma ficha de papel para abrir um cadastro no crediário, por exemplo, a LGPD protege aquela informação do mesmo modo que protege as informações que ele digitou num formulário em um site. Isso traz um desafio extra às empresas com relação ao modo de operar seus arquivos físicos. Quem deverá cumprir a LGPD? Todas as pessoas físicas que coletem dados pessoais de clientes para a realização de negócios, empresas nacionais e empresas estrangeiras que mantenham negócios no Brasil, ainda que não tenham uma sede no país. Quais são as punições previstas pela lei? As multas previstas na Lei de Proteção de Dados podem chegar até 2% do faturamento, dependendo do tipo e do grau de violação, sendo o valor máximo de R$50 milhões. Sob qualquer ponto de vista, é uma multa pesada, independentemente do porte da empresa. Quais são algumas das obrigações impostas às empresas pela LGPD? Como demonstrado, a lei terá impacto na rotina operacional das organizações. Ela estabelece que os titulares podem solicitar o acesso e/ou revisão aos seus dados mantidos pelas empresas. Portanto, a criação de mecanismos para atender às solicitações será necessária. Será também necessário o estabelecimento de rotinas para a exclusão de dados nas situações em que o titular requerer a revogação de consentimento de uso. Outro ponto de forte repercussão entre as empresas está a obrigação da autodenúncia, ou seja, em caso de vazamento de dados, a empresa deve comunicar à ANPD, que é a agência reguladora, bem como aos seus clientes e demais terceiros envolvidos, que houve vazamento dos dados, necessitando inclusive detalhar que tipos de dados vazaram. Essas e outras possibilidades de tratamento dos dados abertas aos titulares vão exigir das empresas o estabelecimento de processos operacionais específicos. Como se organizar para a LGPD? Com a lei programada para entrar em vigor em agosto de 2020, as empresas que ainda não se prepararam têm que fazer um planejamento para adequação. Contar com uma assessoria jurídica com certeza será importante. Outros passos envolvem formar um comitê na empresa que envolva os departamentos diretamente impactados. Esse comitê deverá elaborar ações que preparem a empresa para o cumprimento da LGPD, tais como adaptação dos sistemas e dos processos operacionais, revisão de contratos e políticas, prover meios que garantam a proteção dos dados contra vazamentos, ataques de vírus, ataques de hackers, sequestros e outros riscos digitais,
definição do perfil e contratação do encarregado de proteção dos dados, se for o caso, criação de treinamentos e ações de engajamento dos funcionários com relação à proteção das informações. Enfim, é muito trabalho à vista e não recomendamos que as empresas deixem isso para a última hora, afinal, assim como na Europa já é uma realidade, tudo indica que a LGPD veio para ficar. Participe do nosso webinar gratuito sobre a LGPD. Sabemos que tudo isso é muito novo para as empresas, por isso a Unimake Software, em conjunto com a EarlySec, uma empresa de segurança de dados, e a advocacia Yuri Mundin, promovem no dia 19 de novembro, às 19h30, o webinar gratuito. Como implementar a LGPD na prática. Para se inscrever, clique no link que deixaremos aqui na descrição do podcast. O evento não tem custo e vai ajudá-lo a entender melhor os impactos dessa nova lei e as ações que devem ser tomadas para manter as empresas em regularidade. Obrigado por nos acompanhar em mais esse podcast da Unimake Software. Siga-nos nas redes sociais e receba sempre novos conteúdos sobre segurança digital e outros assuntos de interesse na gestão das empresas. Até mais!